Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim aqui compartilhar com vocês. Esse vídeo é um relato tanto de clarividência, que é o que? A percepção das energias no plano espiritual, tá? Tanto da atmosfera, né, espiritual ali, do ambiente, quanto da aura, tanto minha quanto dos outros, né? Dos animais, enfim, de tudo, tá? Tudo é energia, tudo tem uma aura, tá? Tudo tem um duplo, né? E depois dessa experiência que eu tive na clarividência, eu adormeci e tive uma experiência fora do corpo, tá? Talvez eu tenha até rememorado, assim, um pouco mais lúcida esse flash por conta do trabalho energético que eu fiz antes de deitar, tá? Antes de dormir, aliás. Então, o que aconteceu ontem? Na hora que eu fui deitar, eu comecei a mexer, pulsar luz, tá? E fazer com intencionamento mental, pela força da vontade, a movimentação das energias, principalmente aqui no meu chakra frontal. Só que, assim, eu durmo no breu mesmo, quarto bem escuro, e eu tava com os olhos abertos, tá? Porque eu tô treinando, né, a minha clarividência para ficar mais com os olhos abertos, não ter que fechar os olhos para concentrar tanto e abrir o frontal, tá? A clarividência, você pode treinar ela de várias formas, tá? Tem gente que coloca a mão assim, né? Tem gente que fecha os olhos, tem gente que abre o frontal mesmo e tem as percepções mais nítidas com os olhos abertos. Normalmente eu fecho os olhos ou vem na minha tela mental com os olhos abertos a situação, né, decodificada pelo meu campo espiritual. Mas aí eu tô treinando mais, né, ter essa abertura mais do frontal em real time ali, com os olhos abertos. E assim foi. Fiquei fazendo técnica, eu fiquei um tempão, gente, assim, ó, coisa de 40 minutos, 1 hora, pulsando luz. E aí, o que aconteceu? Me veio intuído para que eu exteriorizasse as energias do meu chakra umbilical, tá? Para criar ali uma densificação na atmosfera ali que eu tava, para que eu pudesse, então, perceber algumas energias, né? Observar naquele gradiente energético, só que da exteriorização do meu chakra umbilical. E assim eu fiz. Comecei a mentalizar a saída, né? E emanação das energias do meu próprio chakra umbilical para frente ali em cima de mim no quarto. E comecei a jogar aquela energia, tá? Gente, incrível! Na hora que eu fiz esse exercício, os meus chakras todos, né? Depois que eu exteriorizei e comecei a exteriorizar por aqui também simultaneamente, eu comecei a sentir uma abertura de alguns chakras das laterais, começou a abrir mais aqui. E o meu chakra do lado esquerdo aqui da escápula, né, aqui no chakra humeral que a gente fala, começou a abrir. Eu senti um pressionamento, só que eu senti uma manifestação física, como se fosse um espasmo, tá? Bem em cima aqui do ponto. Foi incrível, né, a manifestação. E aí, eu com os olhos abertos e bem abertos, gente, eu estava acordada, eu não estava dormindo, eu não estava em alfa, eu estava normal em vigília, tá? Eu comecei a ver as energias em cima de mim, tá? Eu vi, começou a aproximar do meu rosto uma bola de luz, só que ela mexia, tá? Eu comecei a ver algumas formas, tá? Como se fosse um emaranhado de fios energéticos, tá? Fazendo assim. E no centro dessa bola parecia que tinha uma outra bola, tá? Aquilo interagiu comigo, tá? Então não foi somente uma energia em movimento. Aquilo foi manipulado, tá, espiritualmente por alguma consciência, porque aquilo começou a aproximar do meu rosto. E na hora que aquilo aproximou, como se estivesse vindo me olhar de perto, gente, vocês não estão entendendo. Eu senti uma pressão na cabeça tão forte e eu escutei um som psíquico, tá? Como se fosse um som de choque, assim, ó. E aí aí deu uma pressão aqui no meu rosto e aproximou muito, assim. E eu senti, tá? Como se tivesse apertando a minha cabeça para baixo e expandindo aqui as laterais e o laríngeo. Na hora que eu senti essa energia, aí me veio assim, para eu manter a calma,
tá? Porque, assim, ó, nesse momento, assim, por mais que a gente esteja acostumado a ver as energias trabalhar, mas existe um impacto sobre o processo energético que gera uma manifestação física. Então, às vezes, o cardio, ele dá uma acelerada, aí eu respirei bem profundo e me veio intuído assim, ó, respira essa energia, inspira. Aí eu inspirei e de repente aquela energia, aí eu inspirei e troquei, eu quis me mesclar com aquela energia e comecei a emanar a energia do cardio. Então assim, de alguma forma, independente de qual energia fosse aquela especificamente, eu me comportei de uma maneira muito pacífica, né? E com autocontrole. Então eu soltei mais a minha energia, troquei com aquela energia ali que estava em cima de mim, plasmada, né? Ou não, especificamente de alguma consciência. E de repente aquilo se afastou, tá? De mim. E eu comecei a ver mais outras energias ali do quarto, da minha própria aura, uma mescla, né? De tonalidades de cores, né? Enfim. E eu achei muito incrível, tá? Essa manifestação. Aí, a impressão que eu tive é como se fosse realmente, por exemplo, alguma consciência que estivesse ali me acompanhando durante o processo. Depois que isso aconteceu, passou, tipo, acho que uns 20 minutos, eu comecei a ver algumas formas de energia plasmando também dentro aqui do diâmetro do meu frontal. Só que eram formas, assim, diversas, tá? Que, assim... Às vezes uma pessoa que está começando a explorar mais a clarividência e tem medo, a pessoa acha que ia sentir um pouco de medo, que são formas diversas, às vezes das energias que estão ali, né, de outros espíritos ou alguma frequência que eu acessei, mas enfim, que eu encarei aquilo numa boa, né, e continuei, né, fazendo a movimentação e eu comecei a fazer um EV, né, que é o que? Passar, eu comecei a movimentar as energias de cima para baixo, né, como se fosse um scanner. E eu comecei a sentir uma dorzinha física aqui, tá? Como se fosse uma pontadinha na hora que eu jogava energia pra cá. Tá bem aqui nesse ponto aqui, ó. Aí, essa foi a minha experiência de clarividência. Dali, tipo, umas 2 horas, depois que eu comecei a fazer, né, a movimentação energética, então eu fiquei lá ali 1 hora e pouco fazendo a movimentação da clarividência, das energias. E aí eu adormeci, falei, bom, agora chega, eu já fiz minha parte e vou dormir, né? O que tiver de ser vai ser, se for pra rolar alguma experiência, vai rolar fora do corpo. E aí eu lembro que eu estive essa noite, parecia uma cidade maior, cidade grande, tá? Não sei onde eu tava, mas eu estava descendo uma avenida. E aí eu virei uma esquina, tá? E tinham mais pessoas ali, espíritos e pessoas fora do corpo. Eu vi um monte de gente fora do corpo essa noite, mas eu vi uma pessoa especificamente, tá? Que eu não vou falar o nome aqui, mas é uma pessoa que, inclusive, assim, traz, assim, conhecimento sobre também, né, a parte energética e tal. Uma pessoa que também gosta, fala sobre sistemas, né, de projeção astral e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu entrei dentro de um salão, era um auditório, tá? No que eu entrei lá, eu já vi uma galera sentada, tá? Numas cadeiras, como se fosse de teatro, assim, sabe? De madeira, assim. E tava bem lotado. E eu me vi em 360 e eu estava com um pano azul na cabeça, igual uma cigana, tá? Com uma bandana, assim, né? Com um pano. E na hora que eu entrei, eu comecei a cumprimentar o pessoal. E aí eu vi o pessoal tudo ali sentado, eu oi, assim, eu super animada, né? Cheguei lá, falei oi pra todo mundo. E aí eu fui dar uma explorada no lugar, né? Eu fui num lugar ali que parecia que era um banheiro. Atrás eu vi uma criança ali também com um rapaz e tal. E aí no que eu voltei e iria começar algum evento, uma palestra, alguma coisa desse tipo. Não sei que assunto que era. Assim, agora eu não tô me recordando, tá? Mas enfim, que assim, provavelmente tá tudo aqui, né? Conforme foi passando os dias, eu vou absorvendo, fazendo os downloads aí do que eu vi fora do corpo, tá? Que acontece muito isso. A gente sai do corpo, vê situações, estuda, participa de eventos, palestras, obtém ali o conhecimento e depois que você retorna, tá tudo aqui com a gente, tá? Então, de uma forma direta ou indireta, aquilo começa a voltar pra gente, tá bom?
acoplar, assentar, né, na nossa mente, ainda que de uma forma, assim, inconsciente, tá? Pessoal, é isso então. Essa foi a minha experiência, né, na clarividência. Incrível, incrível. Como é top você perceber a movimentação energética, ver o outro plano em real time, né? Assim, ali, tá? Você tá experienciando ali na hora, você tá vendo, né, as energias, e isso é incrível, né? Essa capacidade que nós temos espiritualmente, né? Todos nós temos, de ver os planos, né? Simultaneamente. Então, nossa, é muito animador, né? A gente poder treinar isso e poder integralizar com isso de uma forma mais direta, tá bom? Pessoal, é isso então. Beijo para vocês.